A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Mais um vídeo e nós vamos continuar falando sobre a síndrome do Messias. São pessoas que às vezes têm dificuldade em entender quem é Cristo dentro da igreja e querem atrair a glória para si mesmo, né? São pessoas que vão querer eh, desejar o lugar de Deus dentro de uma igreja, uma coisa que ninguém consegue ocupar. Para nós darmos início a esse texto, eu pedi para o Vinícius separar esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25. Antes da gente fazer a leitura, nós vamos convidar você para uma rápida oração. Senhor nosso Deus, nós entregamos a Ti esse dia, esse momento. Esse domingo está em Tuas mãos. Eu não sei em que dias, que horário, meu amigo que nos ouve vai ouvir, mas sê com ele e ajuda o meu Pai a identificar o real motivo do qual nós estamos dentro da tua casa, buscando a tua presença. Nos ajuda a nos libertar de líderes espirituais que nos fazem se sentir oprimidos. Nos ajuda, meu Pai, a se libertar de líderes que não nos fazem crescer, mas sim querem nos usar para benefício próprio. Pai, toda honra e glória a ti. Tu és o Senhor da igreja. Nos ajuda a te encontrar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vinícius, lê pra gente 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 25. Irmãos, orai por nós. Esse texto ele, né, tão curto, ele na verdade faz uma menção de forma geral do que Paulo ele está dizendo. Ele pede principalmente para a igreja ser vigilante, né, e seguir um caráter cristão. Mas para você manter essa conduta, há necessidade de que os santos orem por você. Ninguém consegue ser um discipulador perfeito. Então Paulo escreveu praticamente, vamos dizer assim, mais de 60% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, né. A grande maioria dos escritos da Bíblia são de autoria de Paulo, as orientações para a igreja. E aí você vê que Paulo pede para que orem por ele, então não existe discipulador perfeito, porque o único modelo perfeito a ser seguido é Jesus Cristo. Então, nós falamos no vídeo passado sobre a síndrome do mini messias, a síndrome do Messias. A pessoa se sente salvador da vida dos outros. Aqui nós vamos falar com um outro contexto. Às vezes esse discipulador, ele na verdade não quer controlar você, mas ele só quer se sentir necessário. Ele só quer ser encontrado por alguém e ser bajulado. São pessoas fracas mentalmente e são fracas emocionalmente, que elas precisam, ser, Precisa dizer de assim, alguém para enaltecer ela. isso. É tipo aquela pessoa que precisa de autoconfirmação. Se não tiver ninguém confirmando que ela é boa o suficiente, para ela não tá bom. Isso, tipo, tem gente que chega assim: "Será que eu tô bonito? Será que eu tô bonita?" A pessoa sabe que ela se produziu da melhor forma, ela tá bonita, mas A conf ela quer confirmação. E até aí tudo bem, aí é um pouco da insegurança. Mas no mundo espiritual, você não tem espaço pra falar assim, né, eh, que hoje eu preguei bem, né, imagina, hoje, né, hoje Deus me cantei, usou. hoje Deus me usou, né, que você acha? Então a pessoa sempre ela tira a glória do que foi feito para Deus e ela traz para si. Ela atrai uma glória que não lhe cabe. Então, ele infelizmente só está se tornando um vaso, só isso. Um vaso usado que não leva a glória para Deus. Ele leva pessoas a adorarem a Deus, mas a glória do vaso não serve a Deus. A glória do vaso está servindo a si mesmo. Tá guardando para si. É aquela passagem que a Bíblia fala, né, que quando jejuardes, né, e orardes, não desfaleça seu rosto, Para mostrar para os outros. que você jejua. Não fique fazendo penitência em praça pública. Não diga para os outros que você é mais santo, que você guarde para si, porque quando você jejua e ora e clama a Deus em secreto Deus te honra.
né, a mesma pessoa que ele quer saber se todo mundo gostou de ouvir uma mensagem que ele trouxe. O louvor estava bom, não é que você não pode perguntar: "Cara, acertei aquilo? Foi certo aquela nota que a gente chegou, aquele tom?" Mas não é essa a preocupação. Você pode se preocupar em fazer o melhor para Deus, mas o seu coração não tem que estar na sua exaltação, na sua glória. A glória é para Deus. Você pergunta: "Será que aquilo que eu preguei está certo?" Você não prega. Pra ter certeza de que você não falou nenhuma asneira ou que você não fez alguma coisinha errado, né. Isso. A glorificação não é atraída para você, né, você glorifica a Deus naquelas atitudes que você faz, mas tem pessoas que não são assim, tem pessoas que têm dificuldade nisso. Eh, Essas pessoas, né, elas sentem necessidade. E sabe o que acontece? Existem algumas pessoas, Vini, que elas têm aquela frase, né, assim, ó: "Se eu não for, não vai dar certo. Sem mim nada pode acontecer." São os mini messias de dentro da igreja. Só que Deus sempre levanta um outro pra colocar, né. Se não for o caso da pessoa não ir, Isso. Deus vai colocar outra pessoa no lugar pra ele fazer. E às vezes melhor do que você, Justamente. né. Eu tenho um dizer, né, que é assim, né: "Se você não quiser fazer, tem quem queira. E se não tiver quem queira aonde você está, e for por Deus aquele ministério, for por Deus aquela igreja, for por Deus, Vai chegar alguém pra fazer. nem que seja um traficante, nem que seja uma prostituta, nem que seja Vai vir de fora. vem de fora. Ah, mas não tem crente." Deus converte um lá na biqueira, traz e vai fazer o que você fazia, melhor que você. Então olha só, o lugar da honra, o lugar da glória é para quem se pôs ali para trabalhar para Deus. Mas se esse lugar da honra, da glória, né, o lugar de louvar a Deus, o lugar de pregar a Deus, o lugar de orar pela igreja, o lugar de servir a Deus dentro do culto, do seu ministério, independente do ministério que você exerce dentro do corpo de Cristo, são muitos ministérios. Se aquele ministério na sua vida não glorifica o nome do Pai, ele está para glorificar a você, e você faz, às vezes, por necessidade de que as pessoas vejam o que você está fazendo, De olhar pra você e não pra Deus. Deus vai te tirar, vai colocar outro, vai fazer melhor do que você. E essa questão de: "Ó, vocês não vão fazer nada sem mim", é a síndrome do mini Cristo. Porque Jesus falou assim, ó: "Nada podeis fazer sem mim." Mas quem disse isso foi Jesus. "Nada podeis fazer sem mim." E tem muitas pessoas dentro da igreja que estão dizendo isso, ó: "Nada vão conseguir fazer se eu não estiver lá." Só que você não é Jesus. Você não é o modelo de Cristo. Você não é o modelo perfeito que Cristo foi. Você é um tipo de Cristo na terra. Você é um espelho dele, mas você não é como ele. Você Você não é não como é ele. a trindade, você é como se fosse a trindade. Você tem o corpo, você tem a alma e você tem o espírito. Exatamente. Mas nós não somos perfeitos na nossa forma. Diferentemente de Jesus. Jesus foi o único. Ele andou perfeito, né? A Bíblia fala que Jesus, quando ele chega no tanque de Betesda, ele olha para o paralítico e a pergunta que ele faz para o paralítico é: "Queres ficar são?" Ele pergunta para um homem que estava ali há 30 anos ali esperando ali a oportunidade de cair na água. E Olha o só, cara não entendeu de primeira, detalhe, né. né, ele chegou pro cara que estava ali, ó, a vida inteira praticamente: "Ei, paralítico, você Ficar bom de novo? você quer andar de novo?" O cara estava 30 anos esperando a oportunidade. Aí o cabra vai e me fala: "Querer eu quero, mas não consigo entrar na água". Quando a água é agitada, nunca chega a minha vez, né, não consigo entrar. E aí, Jesus, por que que eu tô falando isso da questão, né, de Jesus curar esse homem do tanque de Betesda, ou seja, Betesda significa misericórdia, Betesda significa misericórdia. Por que que
Jesus fala isso? Porque muitos, estavam ali, né, a superstição era que o anjo agitava as águas, muitos estavam ali esperando o anjo, esperando que o anjo fizesse. E aquele homem, ele estava ali esperando do anjo, não foi ele que procurou Jesus, foi Jesus que procurou o homem. Sabe por que que eu estou dizendo isso? Às vezes Deus levanta quem está parado, Deus levanta paralítico na fé, Deus levanta quem ninguém espera, 30 anos parado. Sabe para quê? Para mostrar a sua glória. Porque se Deus quisesse curar outro paralítico, ele tinha muita gente para curar, mas gente que estava, vamos dizer assim, sem revelar a glória de Deus. Agora, por que que aquele homem revelou a glória de Deus em Jesus? Porque todo mundo sabia da sua dificuldade. Então, às vezes, a gente olha e fala assim: para aquele lá não tem mais chance. Então, por que que Deus ele é especialista em chamar quem não tem mais chance? Por que que Deus leva o quem não tem mais chance e tira quem está na chance? Para glorificar o seu nome. Pra mostrar que ele é Deus. Leia pra gente lá, Vinícius, Lucas 6:40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. O que dá para entender desse texto que eu acabei de ler, né, Gu, é que a gente não vai ser superior ao nosso mestre, porque o nosso foco, o nosso objetivo é se assemelhar a Jesus. Então, Jesus é o nosso mestre, Isso aí. não o nosso discípulo, Discipulador, né? nosso pastor, nosso discipulador. Sim, exatamente. Então, assim, as pessoas elas têm dificuldade de entender, às vezes, um texto como esse, porque bom mesmo é Cristo, cara. Ele é o único modelo que você tem que seguir. Por isso que nós também não podemos ter um único discipulador. Nós não temos que ter, tipo assim, meu pastor falou. Não, não é assim. Nós temos que ter pelo menos, tipo, duas pessoas para dar uma orientação sobre algum tema da sua área financeira, da sua área espiritual. Você tem que ter outra pessoa para dar, direcionamento para você. Porque às vezes o seu pastor ele é um excelente homem em oração, mas falando de administração financeira ele é ruim. Mas às vezes seu pastor é um excelente administrador financeiro, mas falando em um homem que ministra bem uma palavra, ele não é um ministrador da palavra. Então assim, você não pode pegar como referência uma única pessoa, porque perfeito é Jesus, né. E para a gente caminhar para o final, Vini, leia pra gente 2 de Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É interessante, Gu, que aqui Paulo está querendo dizer que o que dele foi falado Uhum. para Timóteo, Timóteo devia repassar tudo aquilo que Paulo ensinou para ele para outras pessoas que fossem pessoas idôneas, pessoas de bom caráter, pessoas que fossem corretos perante a sociedade. E Isso. que eles criassem, fossem discipulados, e de discipulados virassem discipuladores, e que fosse repassando até criar discípulos de discipuladores e assim E assim sucessivamente. sucessivamente, justamente. Esse na verdade é o foco principal de Paulo. A preocupação de Paulo é com o avanço da igreja, com por que que o apóstolo, se você for ver o que que é um apóstolo, hoje em dia tá uma questão assim, apóstolo não sei quem, apóstolo não sei o quê, mas o apóstolo não sei o quê, ele cria um império e governa, mas não é isso. O apóstolo, segundo a Bíblia, ele é um criador de igrejas. Ele vai, fica um ano num lugar, cria uma igreja, ganha muitas almas, vai embora. Deixa na mão de um cara, no caso aqui seria Timóteo, ele deixa na mão de Timóteo. Aí ele vai lá
e vai e vai pra cima, daqui a pouco ele constrói a igreja, enche de gente, deixa na mão de Tito, e vai para outro lugar, é a mesma coisa, então ele não para, ele vai, 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 vai. Então por que apóstolo? Porque ele se tornou uma referência para diversos pastores, ele ele criou uma caravana de cidades e almas que ele alcançou, e de lugares, mas ele mesmo não tem nada, ele é só um mensageiro, é apóstolo. Ele só entrega a mensagem. Ele entrega, enche a igreja, monta a igreja e sai. Entrega, monta a igreja, discipula um pastor e sai. É isso que é ser apóstolo, e foi isso que Paulo nos ensina. Talvez hajam apóstolos que ouçam esse áudio e estejam sendo confundidos como missionários, mas o o apostolado que nós tivemos aqui dos 12 mais Paulo, isso acabou, cessou. Mas ainda há um ministério apostólico, né, que abre igreja, que vai para cima do pecado e confronta a sociedade. Então Deus tem muito para a igreja. Não temos espaço para o brilho próprio, para chamar a glória para si, porque Paulo aqui, ó, ele podia atrair a glória para si, mas ele não, ele faz com que as pessoas avancem, as pessoas caminhem, Quis passar adiante. quis passar para frente, então passe adiante. Faça você como Paulo fez. Entregue o seu melhor para Deus e ele cuidará de vós. Amém? Amém? É isso, pessoal. Esse é o resumo dessa lição. Nós desejamos que Deus lhe dê uma semana abençoada e um dia glorioso na presença dele. Vinícius, tem recadinho? Pessoal, não se esquece, curta, compartilhe, lance esse vídeo para aquela pessoa que você gosta, que você tem um apreço por ela, É. que assim como Jesus teve um apreço por nós naquela cruz, É. você também tem que ter pelo seu amigo, pelo seu irmão. Verdade. É isso aí. Não se esqueça também, siga-nos lá na rede social, no Instagram, Facebook, aqui no YouTube, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso aí. Deus abençoe você. Fiquem com Deus e a paz do Senhor, meus irmãos.